pessoal, boa noite. Estamos aqui com vocês. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Juliana! Ajeitando. Pessoal, quem for entrando, por favor, seja muito bem-vindo. O papo hoje, olha, eu tenho certeza que vai ser emocionante. Nós vamos aguardar a Ana Paula, ela está ajustando a câmera certinho. Baixando a câmera. Vocês se conhecem, primeiramente, vocês se Olá, conhecem? gente, boa noite. Cheia de saudade. Esse encontro ao vivo aqui. Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live. Houve um bate-papo entre mulheres. E hoje, aliás, acho que foi sábado, eu senti no meu coração de falar sobre esse tema. A gente tinha agendado com... Eu inverti aí um tema que a gente tinha para hoje e eu, sinceramente, senti de falar sobre relacionamento mãe e filho. Hoje, coincidentemente, será mãe e filha. Então, não temos preconceito contra filho, de forma alguma, mas hoje, coincidentemente, nós vamos abordar sobre mãe e filha. E, consequentemente, filho e mãe também, né? Mas antes eu quero falar um pouquinho, me apresentar para quem está aqui a primeira vez e pedir a vocês, se puderem, nesse aviãozinho que está aqui, ó, à sua direita, envia aí para pelo menos 5 amigas sua que é mãe ou que é filha, você que está tendo dificuldade de relacionamento com a sua filha, ou até mesmo você que tem um relacionamento maravilhoso com sua filha, como é o caso aqui, será? Então nós vamos ouvir o segredinho das duas, do relacionamento, como que foi e tudo mais. Então, vai ser um bate-papo que vocês vão poder interagir. Se vocês tiverem perguntas, ao final aí nós vamos tentar responder algumas dúvidas. E, novamente, eu sou a Jussara, falo aqui da Flórida, e nós temos um projeto, assim, maravilhoso, que é para isso, para dar voz às mulheres, conectar as mulheres e nos fazer sentir um pouco melhor a cada dia. Então, você é muito bem-vinda nessa live e no nosso grupo também, tá bom? Se você tiver dúvida após a live, você pode entrar em contato com a gente no direct. Eu vou pedir primeiro, vamos lá, vou seguir pela ordem aqui cronológica e pedir a Ana Paula, a mamãe aqui, para se apresentar, falar um pouquinho, Ana Paula, sobre você. Fala um pouquinho, se Sim, apresenta, então, eu sou por uma favor. jovem mãe que recentemente fiz 5.0. Entrei na Entrou na adolescência adolescência agora, agora. né? Sou a mãe da Ju. A Ju, essa princesa aí que eu tenho muito orgulho, né? Uma mulher que eu me inspiro muito, muito mesmo. E Calma que você vai isso. chegar lá. E Calma. entrou aí também outro filho, Jussara, o Henrique. Entrou para assistir nossa live. O Henrique Ei, estava aí também. Vi o Henrique! Henrique entrando. Printa a imagem, Henrique. Manda Isso. para os amigos. Sou avó, né? Já temos aí 2 netinhos. Estamos juntos, eu e Adriano, já há muitos anos. E graças a Deus, tenho assim, só agradecer ao Senhor mesmo pelas bênçãos que Ele me deu, que foram esses 2 filhos, né? Vamos lá. Obrigada, Ana Paula. Juliana, se apresenta, Juliana. Fala um pouquinho sobre você. Eu sou a Ju, filha da Ana Paula Carvalho. Hoje eu moro em Curitiba. Estou umas 10, 12 horas de viagem da minha mãe. Estamos morrendo de saudade uma da outra, inclusive. Perdi o 5.0 dela, né? Mas a gente logo vai se ver. E eu trabalho com marketing digital. Moro aqui em Curitiba recentemente. Vai fazer 4 anos. 4 anos, né? Sou cristã. Amo o Senhor. E como a Jussara falou, mais pra frente a gente vai falar sobre outras coisas, né? Um dos fatores que fizeram eu ter esse ótimo relacionamento com a minha mãe, um relacionamento maduro, foi eu seguir princípios. E é isso.
princípio, eu imagino que foram dados pela sua mãe. certeza. Eu imagino. Então, pessoal, nós vamos começar agora. Eu creio que é um assunto que pode mexer com a emoção de algumas que estão aqui. Por quê? Eu sou filha, né? Todas nós temos uma mãe e um pai. E eu não tenho minha mãe mais aqui presente, viva, né? E isso eu sempre aconselho filhos a valorizar seus pais enquanto eles estão vivos, né? E, consequentemente, também os pais olhar pelos filhos enquanto há tempo. Porque depois que perde, né, é mais difícil. E a Juliana tocou num ponto aí, princípios. E nós vamos guardar essa palavra aí da Juliana. E eu já vou passar para Ana Paula para dizer o seguinte. Ana Paula, quantos filhos você tem? 2. O Henrique, que tem 20, e a Ju com 32. Então, a Juliana Isso. é a mais velha. Fala um pouquinho, assim, resumidamente, Ana Paula, como que foi o sonho da Ana Paula, como que foi a criação da Ana Paula, como ela era quando criança? Conta pra gente. Sou de uma família com 7 filhos, né? Minha mãe teve 7 filhos. Então, você imagina a festa que era lá em casa todos os dias com esse montão de criança. Mas eu venho de uma família muito simples. Minha mãe e meu pai eram comerciantes, mas eram bem simples. E foi, assim, muita luta, né? A gente teve muita dificuldade enquanto éramos crianças, tendo que dividir tudo, tendo que dormir todo mundo junto no mesmo lugar. Mas o tempo foi passando, fomos crescendo, cada um foi seguindo um caminho. Mas, assim, eu sempre tive muita admiração pela minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma mulher muito resiliente, uma mulher também, assim, muito batalhadora, uma mulher muito honesta, muito íntegra, né? Minha mãe, embora não era cristã, mas era uma mulher que temia Deus. Então, minha mãe também me ensinou muitas coisas. Tivemos, assim, um relacionamento muito amigável, né? Minha mãe sempre minha parceira também, me apoiando, me incentivando. Embora ela não tenha tido instrução, estudo, por conta de ter muitos filhos, a vida é muito difícil, né? Minha mãe veio da roça, veio de Minas, então chegou aqui no Rio, uma menina de 15 anos, já com um bebê. Então você imagina a luta da minha mãe, mas a minha mãe sempre me ensinou assim, muitas coisas importantes e que eu carreguei para minha vida e eu quis deixar também isso para os meus filhos, né? Então, eu tive uma infância feliz, embora a dificuldade, né? A gente sempre teve muita dificuldade, mas eu tive uma infância muito feliz com os meus irmãos, de rir muito. Eu me lembro, assim, eu conto para os meus filhos, a gente até apanhava, porque a gente ria muito. Então, na hora de dormir, era uma confusão, porque a gente só queria rir, brincar o tempo todo, e meu pai ia lá com cinto, né, na época, dava cintada. Então, não dormir que vocês vão apanhar de cinto. Eu senti muito, assim, de eu ter tido só 2 filhos, porque minha casa sempre foi muito cheia, né, de criança, falação, pulação. Mas eu tive uma infância feliz, tive uma adolescência não muito tranquila, né? Porque, assim, no decorrer da caminhada, conforme eu fui crescendo, eu fui observando e entendendo mais como funcionava a vida dos meus pais, né? Meu pai tinha um problema de alcoolismo, então ele bebia muito, durante muitos anos. Eu vi, conforme eu fiquei adolescente, né, eu cresci, eu vi essa dificuldade da minha mãe em relação ao meu pai, que era um homem honesto, íntegro, né, amável e tal, mas quando bebia se transformava. Então, depois de um tempo, eu carreguei essa dificuldade. Inclusive, Jussara, eu tive uma dificuldade no meu caminhar em relação a Cristo quando falava que Deus é o seu pai, né? Eu não queria aceitar aquilo porque eu tinha essa dificuldade de, poxa, mas se meu pai, que era para proteger, que era para cuidar, bebe, faz o que faz, então eu não quero saber de Deus como pai. Então, eu carreguei isso durante um tempo e, graças a Deus, depois veio a cura, veio a restauração, né? Eu pude
é entender e ver a conversão do meu pai, que foi o mais interessante para mim disso tudo. Mas, assim, no geral, eu tive uma adolescência, eu tive uma infância bem feliz. Ana Paula, e quando foi o momento, assim, depois você casou, eu imagino, e veio a Na Ana Ju, veio a Paula. Ju. Veio a Como foi Ju. a Ju, aliás, a Então, Juliana? a Ju, eu tive a Ju muito novinha, né? Eu tive a Ju, fiquei grávida da Ju com 16 anos. Então, você imagina, adolescentezinha, né? Já esperando um bebê, querendo viver muitas coisas na vida e tendo que abraçar, né? E amar o desafio de ser mãe com 16 anos. E também foi uma outra fase da minha vida que eu me casei muito cedo, né? Fiquei grávida muito cedo do meu primeiro casamento, né? O Adriano é o meu segundo marido. E eu fiquei muito pouco tempo casada. E quando eu fui morar com o Adriano, a Juliana ainda era bem pequena. E ele, assim, criou e cuidou da Juliana como pai, sabe? Ele amou a família dele. A primeira vez que conheceu a minha sogra, chamou de vó, então ela ficou apaixonada pela Juliana, né? E a Juliana, você vê que eu sou branquinha e tenho olho azul, olho claro. E a Ju é moreninha. E a Adriana é moreninho assim, e a Ju é a cara do Adriano. Então, as pessoas achavam que ela era filha dele e não era minha, que eu que ajudava a criar. Então, assim, de tanto carinho, de tanto cuidado, né? Ele sempre ali com ela, com as responsabilidades todas de pai mesmo, assumiu, acatou, cuidou. E depois a gente enfrentou alguns desafios, né? Alguns conflitos, porque a Juliana cresceu, ficou adolescente, e aí começam aquelas questões, né? Não, você vai aonde? Tem hora para chegar, não pode sozinha, não pode isso. Mas eu vou, mas você não é o meu pai, aquela, sabe? Aí começou aquele conflito. Então, Isso que eu quero te perguntar, a gente desculpa, Ana pode Paula, que é interromper sim, acho importante. bom. Qual foi o momento, ou qual foi o momento mais, se é que a gente pode eleger, né, assim, então, mais desafiador para você enquanto mãe, na criação da Juliana? Acho que Sim, esse é um, acho né? que muitas mulheres passam por isso que eu vou falar agora, né? Mas às vezes a gente não se dá conta, não consegue ajudar porque não está lá na casa, não convive. E às vezes a mulher passa e ela também não pede ajuda, né? Ela fica até com vergonha de se expor, né? De dizer que está passando por esse conflito, por essa dificuldade. Mas uma das maiores dificuldades que a gente passou foi nesse momento da Ju adolescente, querendo viver muitas coisas, e a nossa preocupação de deixar ir, né? Achando que ainda não estava preparado, por mais que a gente ensinasse, falasse, eu achava que ela não estava preparada para encarar esse mundão que a gente sabe como é. Foi quando ela me deixou assim na decisão, né? Porque ela falava assim: você só defende ele, você só faz o que ele fala. Mas é assim, o que ele falava era: mas ela não pode sozinha, ela não tem idade. Essas coisas normais de preocupação de pai, mas que naquele momento para ela era excessivo, né? Era um cuidado excessivo e tal. E aí ela foi embora, né? Disse que ia embora de casa e nos deixou assim em casa. E aquilo ali foi um momento para mim assim de escolha, né? Por mais que ela não falasse que era uma escolha, eu estava vivendo aquele conflito, aquele momento. Ou eu preservo meu casamento e apoio e fico do lado dele, concordo, ou eu vou fazer como muitas mulheres fazem. Não, eu vou defender porque ela está certa, mas era um período de rebeldia, sabe? Eu entendo. Hoje a gente ri, a gente dá risada nesse tempo, a gente fala isso, né? Passou na nossa vida, graças a Deus. A gente teve sim muitos conflitos. Eu quero até poder falar aqui, porque nós estamos curadas, estamos saradas. E eu sei que vai edificar outras mulheres e outras famílias. Porque há esse momento em que o filho adolescente, ele se vê também sozinho, né? Porque
há uma outra pessoa e é como se ele ficasse no meio, né, das decisões, do que é o melhor e ele não entende, ele ainda não tem aquela clareza do que é um relacionamento também, né, dessa preocupação dos pais, porque nós tínhamos muita preocupação com ela, Adriano também sempre teve muita preocupação, então houve nela um ciúme. Hoje eu olho para isso e falo assim, meu Deus, ela tinha ciúme, era verdadeiro, porque eu e a Adriana, a gente sempre foi muito, muito juntinho, né? Sempre grude. E aí depois ela começou a botar um apelido e começou a chamar o grudinho, os grudinhos, porque a gente sempre andou muito junto, a gente sempre fez tudo junto, a gente sempre concordou. Ah, vamos fazer, vamos. Sabe, lá em casa a gente teve esse hábito, né? O nosso café é à mesa e nós ensinamos isso para eles, que é conversar, é olho no olho, é conversa clara, senta aqui. Por mais que não goste, que não fique à vontade com o que se está falando, é necessário que a gente diga as verdades um para o outro, né? Então a gente sempre teve isso. E aí, esse momento da Ju, dessa rebeldia que eu estou te falando, né? De, vou embora de casa, não vou mais morar aqui, não quero mais ficar debaixo disso tudo que vocês têm. Acho que para mim esse momento foi o mais difícil. Por quê? Eu nunca imaginei, nunca na minha vida, nunca. Eu criei a Ju com todo o amor, sabe, com toda a força, com toda a intensidade da minha alma. E eu nunca imaginei que um dia ela pudesse sair de perto de mim. Sair assim das asas, né? Sair daquele olhar, daquele cuidado. Então, esse momento foi um momento muito, 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 muito difícil, né? Eu fiquei. Eu nunca tive, assim, problema com depressão, sempre fui muito resiliente, né? Por conta da dificuldade que eu tive na infância. Então, minha mãe sempre ensinou a gente a passar pelas dificuldades, mas passar com alegria, passar bem, entendendo que um novo dia vem e aí a gente começa tudo de novo e tal, tal. Então, eu nunca tive essa dificuldade assim com, tô depressiva. Eu até não conseguia, em algum momento, ajudar ou tratar uma mulher que tivesse depressão, porque eu não tinha aquela linguagem com ela. E nesse momento. Agora, Ana, agora vamos lá. Eu queria, assim, ouvir a Juliana, como que ela se sentia naquela época. Então é importante ouvir como que era para ela, né, ter que ter um padrasto. Por quê? Eu tenho um filho adolescente, o meu menino. Adolescente, ele já tem 16 anos. Então, para mim também, eu estou nessa fase. E o meu filho, é assim, eu tento conversar. Eu converso muito com ele. E para menino, principalmente o país onde eu estou, de 15 anos aqui, o filho já tem emancipado. Compra um carro, ele tira drive lá, já dá um carro, tchau. Eles é muito independente. E aqui eu sempre falo com meu filho que a cultura aqui é brasileira, mesmo meu marido sendo americano. Então eu falo, prevalece aqui. Então eu tento puxar. Então, assim, é complicado. Então é um jogo de cintura, porque se você espreme muito, aqui, ó, vai sair por aqui. Então, é um desafio. Graças a Deus, até hoje, coisa assim, dele dormir na casa do amigo, para mim era o fim do mundo. Hoje, eu só preciso saber quem é o amigo, quem é a família, e mostro para ele. Eu penso, e já vou te ouvir, tá, Juliana? O diálogo, porque dizer o não, meu filho, olha, por quê? Ele ficava, mãe, não, mãe. Eu falei, não, deixa eu te explicar. E você não sabe porque a família está envolvida, qual é a cultura daquela família, você está ali. O que acontecer dentro daquela casa, você está junto. Então, hoje, ele também já tem preocupação. E também coloquei um aplicativo no meu telefone que eu sei aonde ele está toda hora. Então, eu monitoro o tempo inteiro pelo telefone e ele sabe que eu estou monitorando. Então, eu sei exatamente o endereço onde ele está. Então, eu falo, ó, não precisa mentir, fala a verdade para sua mãe, porque de um jeito ou de outro eu descubro. Então, eu penso que o diálogo, partindo aí na Paula, minha visão, sendo que eu tenho um filho também, é o diálogo. Mas eu gostaria de ouvir aqui o outro lado, né, que é a Juliana, como que a Juliana se via naquela época, Sim. porque é muito importante também, que às vezes a gente não sabe o que passa Sim. na cabecinha deles, né?
Vamos lá, Juliana, conte para nós sua fase rebelde. Bom, eu até esqueci de falar na minha apresentação que eu tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos também. Tenho a Ana Laura, de 12 anos, e o Naor, de 7. Sou casada com o Thiago, que ele está aqui na live. Amor, te amo. E... Ei, Thiago, prazer, viu? E assim, eu não chamo hoje, como eu tive os meus filhos, eu tenho uma filha de 12, que parece que tem 15, né, mãe? A Laura é bem precoce e é uma bênção. Hoje eu não chamo, não olho para aquela fase como uma rebeldia. Eu acho rebeldia uma palavra muito ruim para dar para uma pessoa que não tem noção ainda do que é isso. Mas na época, Ju, como você se sentia quando fala dessa época, se você tem a memória que você tem, o que vinha na sua cabeça quando sua mãe tinha essas conversas de proibir? O que vinha na sua cabeça? Na verdade, eram muitas dúvidas, era essa falta de identidade, essa construção de querer se espelhar nos amigos mesmo, nas amigas. Nessa época eu comecei a ter amigos mais velhos, amigas mais velhas, né? Eu lembro que tinha uma amiga que já tinha carro, ela já era toda, já tinha uns 20 na época, 20 e poucos anos, eu tinha 15, 16. E ela ia em casa de carro, pedir minha mãe pra gente sair, e ela falava assim, não, Paula, mas ela vai comigo, que não sei o quê. E eu via aquilo, achava aquilo o máximo, ela tinha carro, ela podia sair, ela pedia minha mãe, mas minha mãe eu não deixava, e aquilo me deixava louca, né? Então, mas muitas das coisas que eu queria também, eu já falei isso pra minha mãe também, eram coisas tão simples. E às vezes a gente não sabe explicar, né? Eu só queria, às vezes, estar no meio dos meus amigos, ir um pouquinho na praia, fazer uma coisa diferente. Só que a gente fica naquela energia na mente que quer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente, às vezes, não sabe explicar exatamente para os pais como a gente quer fazer e o que a gente quer fazer e como quem. E hoje eu vejo que a nossa maior preocupação é saber com quem eles estão, para onde eles vão e o que eles vão fazer. E como eu não sabia, minha comunicação, né, mãe, sempre foi muito defasada nesse ponto. Eu não sabia me comunicar, aí eu falava tudo ao contrário, então aquilo pesou um pouco também. Essa falta de comunicação e de saber realmente quem eu era, muitas dúvidas, muitas coisas que eu queria fazer, e aí a gente acaba se atrapalhando, né? E realmente, com uns 15 anos, né? A gente nunca falou isso assim. Eu saí de casa, fui morar com meu pai. E não sei se eu posso continuar falando disso. Você quer perguntar alguma coisa? Aí, não, continue. O que você se confortável. Anos, realmente eram muitos conflitos na minha mente em relação ao ver todo esse cuidado deles ao contrário, né? Sobre mim. Eu falo para minha filha, quando eu falo para ela hoje e eu vejo ela reagindo do mesmo jeito, eu falo, caramba, mas eu só quero ajudar, eu só quero proteger. E na minha época era a mesma coisa. Minha mãe não queria meu mal falando que não ia me deixar sair para uma noitada depois da meia-noite, onde todo mundo bebia, onde todo mundo usava droga, onde todo mundo estava curtindo, estava sem noção, sem juízo. E minha mãe não queria deixar a filha dela, que ela cuidou com tanto carinho, lutou tanto para dar as coisas, cuidar mesmo, porque cuidar de filho não é fácil. A gente se doa 100% para o filho, a verdade é essa. A gente trabalha para o filho, a gente vive para o filho, constrói a casa para o filho, estuda para o filho. E minha mãe, ela sempre foi assim também, né? Pelas histórias que ela me conta de estudar com maior dificuldade, mas comigo pequena ainda. Eu fiz isso com a minha filha pequena também no colo, fazendo prova na escola uma vez. E tudo isso porque eu não ouvia minha mãe. Porque se eu tivesse ouvido minha mãe, eu teria terminado tudo direito. Conforme ela tinha falado, eu teria me formado mais cedo. Eu teria arrumado um trabalho na época, no momento certo. Teria até estudado fora, feito algumas coisas bem interessantes. Só que a minha mente me bloqueou, né? E daí, depois dos meus 15 anos, como eu saí de perto dela, de perto do meu pai, que é o Adriano também, e eu fui criando as minhas crenças, que hoje eu entendo que foram crenças. Eu fui juntando as minhas mágoas, meus conflitos mal resolvidos, e eu fui acumulando. Só
que a vida deu uma volta assim comigo. Nesse período que eu fiquei longe, foi tão espiritual também na minha vida, que eu vi, né, exatamente tudo que eu ia fazer. Eu tive assim, uma autorização. Foi como se eu falasse assim, alguém me perguntasse, você quer fazer tudo isso? Eu falei assim, eu quero. Eu quero aproveitar, eu quero curtir tudo. E eu fui. Realmente, eu tive esse livre-arbítrio aí, e eu fui curtir, dei uma volta ao mundo assim, e depois dessa volta ao mundo, eu voltei com a Ana Laura para casa da minha mãe. Gravidinha, minha mãe sempre assim orando por mim, intercedendo, Deus revelou até a ela. No caso, quando eu engravidei, foi uma coisa muito linda até. Minha mãe poderia ter me rejeitado, poderia ter falado, não, você não vai voltar para cá. Mas o amor de mãe, quando a gente entende mesmo isso, né? Porque tem mãe que é mãe por ser. É incondicional de verdade, né? Então, eu voltei com a minha filha, grávida, né? Passei meus 9 meses aí, até a Ana Laura nascer, que foi uma bênção na minha vida. A Ana Laura, ela me trouxe a vida, na verdade, né? E foi por aí a história. E daí a gente veio amadurecendo nosso relacionamento, com muito perdão, com muito perdão. Hoje nós somos curados, eu digo isso do fundo do meu coração, somos curadas. Porque eu falo que a gente tem um ótimo relacionamento e nós temos. Não porque a gente é perfeita, eu não sou perfeita, minha mãe não é perfeita, nós somos totalmente diferentes, né, mãe? Eu tenho um jeito, minha mãe tem um jeito muito diferente, é muito louco. Então, como que eu saí daí? Mas não é um jeito diferente ruim, é isso que eu não via. Eu sou 550 volts. E a Ju é 10 volts. Aí, você imagina, mas com essa diferença toda, assim, é muito bacana isso, é muito legal. A gente conseguiu se encontrar, assim, sabe? Se parar, se puxar e a outra ajudar a caminhar também. Foi bem assim, foi bem legal. Olha, Juliana, eu me vejo, Ana Paula, você falando, né? Eu estou vendo aqui a Tarsi interagindo aqui, falando, né? Que ela vê a filha dela em você e vice-versa. É interessante o seguinte, os filhos, para um filho que vai assistir essa live e se está assistindo, o seguinte, é entender um pouquinho, fazer uma força para entender que seu pai ou sua mãe tem uma cultura diferente da sua, viveu numa época, não é que nós somos velhos, não, nós não aceitamos, né? Mas nós estamos uma cultura, e eles, a tendência é eles acharem que nós somos ultrapassados, que a gente não sabe da realidade. Eu tenho algumas estratégias aqui, voltando, que eu uso com meu filho. Primeiro, eu assisto tudo da idade dele, pelo menos procuro. Quando eu vou conversar com ele, eu sei o que está acontecendo no mundo dele, que é na área digital. Então, geralmente, eu tiro um dia e geralmente é no sábado. Às vezes eu estou limpando a casa, fazendo alguma coisa, a TV ou lá em cima está ligado nesses vídeos que esses meninos estão fazendo. E quando eu chamo ele, eu incentivo. Quando ele vem, eu falei, não, dá para você fazer assim, dá para você... Então, assim, a gente também tem que se atualizar. E ser referência para eles, ser coerente, fala e prática. Ou seja, quando uma mãe vai ensinar, né, para a filha, ela tentar ser coerente naquilo que ela está falando, pedindo que não pode. E então, assim, o exemplo nosso, ele conta muito. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito, meu filho é homem, né? E não é segredo, eu falo, meu filho é adotivo. Eu adotei Cauã com 1 ano e 2 meses. Cauã sabe. E posso falar para vocês, a gente que é mãe aqui, Ana Juliana, Ana Paula, nós damos a vida pelos nossos filhos. Literalmente, eu dou a vida pelo meu filho. E eu não economizo amor. Eu já ouvi dizer que amor estraga filho. Não, não estraga filho. Eu, às vezes, não estrago. Olha, ele sai 6h30 da manhã para ir para a escola. Quando meu filho desce,
o lanche dele está pronto, a água, o Yakult, o sanduíche, tudo quentinho, para ele só pegar e colocar na mochila. E sabe o que eu falo para ele? Você sabe por que eu faço isso? Você entender como trata uma mulher. Eu quero que você trata a sua mulher como eu trato você, não o contrário. Você vai dar o que você está recebendo. Porque É ninguém dá o que não verdade. tem, o que não recebeu. Então, eu procuro munir meu filho de amor para que ele possa transbordar na vida da futura esposa, né? Minha futura e abençoada nora, que eu já peço a Deus. Meu Deus do céu. Mas, então, é muito importante isso, o diálogo. Quanto a filho entender que a sua mãe além do amor incondicional que ela tem, que você só vai entender o dia que você for mãe, né? Ela quer tudo de melhor. Ela pode estar errando, mas pode ter certeza que é achando que está acertando. Então, vamos voltar aqui, Ana Paula. Nessa trajetória toda, depois que a Ana Paula teve a bebê, como que foi essa construção, o resgate de vocês duas para o diálogo, para o perdão? Como que foi isso? Foi imediato ou foi processual? Demorou um pouquinho? Acho que demorou um pouquinho, porque a gente, assim, nós ficamos até essa maturidade da Ju, né? Até da Ju se entender, se conhecer, nós passamos alguns processos de idas e vindas, vamos dizer assim, né? A Ju foi e voltou algumas vezes. Por quê? Todas as vezes que ela voltava, né? Ela voltou a primeira vez com Laurinha e a gente abraçou, amou. E a Laurinha, né, a paixãozona da minha vida. Uma porque ela é a cara da avó. Costumo dizer que ela é a filha da avó, que ela é igualzinha a avó. Ela é toda, toda. Então, assim, e logo depois, aí um outro momento, né? Agora a Ju com filho, com o marido, já, né, construindo uma família. E aí são outras questões, já não são mais aqueles conflitos de adolescente, né, de quero fazer, vou fazer, não me. Não, agora são outras questões. E eu também tendo que aprender a lidar com essa novidade. A Ju agora tem uma família. Então, isso também pesa, porque aí você quer se meter na criação dos netos, você quer se meter no casamento, você quer dizer como é que funciona, você quer dizer como é que faz, como é que não é, porque você acha que você também tem experiência e você tem um monte de coisa para falar. Então, a gente acaba entrando em alguns momentos que não é para entrar. Então, tudo pesa e aí a gente precisa agora amadurecer isso. Então, nós tivemos também conflitos, né? Depois que a Ju construiu a família dela. E aí a Ju foi embora de novo, saiu de perto da gente, foi embora de novo com a família dela. E aí ficou pior, você imagina. E na primeira vez, ela foi só ela. Agora ela foi e carregou marido, que era o amigo nosso, né? Que era amigo do meu marido, assim, era parceiro, era amigo do meu filho, era mais um. E levou minha neta. Pronto, aí meu coração ficou espedaçado. Aí quem ficou rebelde fui eu, Jussara, né? Então, então, assim, Sério? por alguns momentos eu olhei a Ju como uma inimiga, né? Hoje eu falo isso e fico pensando, mas como é que a mãe pensa isso? Pensei durante muito tempo. Não, ela é minha amiga, ela é minha inimiga, ela não me ama porque ela fez isso, ela tirou de perto de mim e tal. Enfim. E aí, com esse favor de Deus, né? Com essa graça de Deus que nos envolve, que nos ama, sabe, que nos inunda todos os dias, nós fomos construindo, construindo e pum, voltamos de novo. E aí o tempo passou, a gente fica naquela alegria, né? Estamos juntos aqui todo mundo e estamos crescendo. Bom, então não vamos fazer igual a gente fez antes. Vamos melhorar o relacionamento. Então, pulamos para outra fase. E aí Ju veio, parece na hora, né? Chega na hora, que é o outro filhinho. Não, um amorzinho, sabe? Uma bênção. É divertido, é alegre, é carinhoso, é meigo, é outro parceiro também. Aí vem na hora. Então, assim, família cresce,
outro momento, outro filho, aí a gente vai criando aqueles conflitos novamente, aí o meu filho já está maior, então você imagina, volta a Ju, o Naó, meu filho crescendo, a Ana Laura crescendo, tudo de novo, né? Aí pá, daqui a pouco, quando a gente pensa que o negócio tá bom, que tá indo, ela vai embora de novo, Jussara. E agora? Aí Filhos. agora, para mim, foi 4 vezes mais difícil. Que ela não estava indo mais sozinha. E não estava indo só ela e a Laura e o Tiago. Agora estava indo ela, a Laura, o Tiago e o Naó. Então, assim, foi muito difícil. Nesse tempo aí, eu fiquei em depressão mesmo. Fiquei muito mal, fiquei de cama, não queria levantar, não queria comer, não queria. Foi algo assim que, sabe, me fez repensar muito. Por quê? Eu sou aquela mãe, né? Eu era aquela mãe, em nome de Jesus. Eu era aquela mãe dominadora, sabe? Eu gosto de botar debaixo das asas, eu gosto de cuidar, eu gosto do domingo. Tá todo mundo ali comigo para comer, para almoçar, sabe? O café da manhã, todo mundo junto. Vai tomar banho, pode ser de mangueira, mas eu quero todo mundo ali. Então, eu queria controlar tudo, sabe? Eu queria dizer, não, vai para lá, se vai sair, todo mundo vai junto. Então, tudo isso é, imposto para uma nova família também é ruim. Então, primeira coisa que precisou acontecer para o nosso relacionamento ficar maduro foi eu também ter essa consciência de quem eu era e como eu me comportava em relação aos meus filhos, né? A essa família nova. Então, era dominadora, eu que dava direção, né? Eu tinha medo das coisas darem errado. Então, eu fazia assim, olha, hoje nós vamos sair de manhã, vamos chegar a tal hora, vamos para tal lugar, vamos voltar, vamos fazer a volta, vai todo mundo comer isso, vai lá. Eu fazia isso. E eu fazia isso o tempo todo. Então, você imagina o transtorno que não causou, né? Para todos eles, até para as crianças, para o casal também, né? Aí era um desgaste para o meu esposo, era um desgaste para o meu outro filho. Então, assim, eu tinha uma responsabilidade também desses conflitos, porque às vezes a gente joga muita culpa nos filhos, né? Porque os filhos assim, os filhos assados, mas a gente não se enxerga, não olha a nossa possessividade, né? Aonde a gente coloca as garras para proteger. A nossa proteção chega realmente a ser excessiva. Então, quando eu tive uma conversa assim com Deus muito franca, né? Nessa vez que a Juliana foi, que foi algo que para mim me travou demais, né? Eu quis parar muita coisa, eu quis parar o ministério, eu quis parar de trabalhar, eu quis parar até de tomar banho. Olha isso, gente. De tão forte que foi. Mas eu tive uma conversa muito séria com Deus e eu precisava ver quem eu era e como eu era de verdade, por quê? E ela vinha e ia todas as vezes, né? Por que isso acontecia? E aí Deus foi me mostrando, né? Deus foi me ensinando, Deus foi me amando, foi me tratando, foi dizendo como eu precisava caminhar, como eu precisava falar. Eu achava, Jussara, quer ver algo que fazia, que provocava isso na Ju? A Ju é muito tranquila, né? Eu te falei isso, a Ju é uma benção, ela é uma menina tranquila, ela é centrada. Mas você quer ver uma coisa que eu fazia muito, e era um dos nossos conflitos, e a Ju, você vê, já madura, já adulta, casada, era assim, eu achava que para fazer algo, só eu sabia fazer, e tinha que fazer do meu jeito. Que ela era nova, ela não sabia me ensinar, ela não tinha como me ensinar, e o que ela trazia não ia assim, fazer efeito, sabe, nas minhas decisões. Então, isso foi algo que eu precisei ressignificar também, e para esse olhar para a Ju. Porque a Ju estava se tornando mãe, né, uma esposa, uma profissional, ela estava se tornando uma mulher independente, com as suas questões, com o seu olhar, com a sua visão e com as tecnologias, com a cabeça boa, né? Enquanto isso, você ainda via ela como uma menininha Exatamente.
Isso aí. Encontro, Ficava. Então, isso abafou, Juliana, isso sufocou a Ju durante alguns anos. Juliana, e como era para você, nesse contexto da sua mãe, você já é uma adulta? É assim, o que a gente está fazendo aqui, pessoal, é para que outras família, mãe, depois escute, elas vão pegar esses desafios das duas e pegar como lição e evitar de fazer, a gente olhar de fora. Mas na sua cabeça, como que era para você, Juliana, administrar já como uma mãe, como esposa? Como que você via toda a situação? Enquanto eu estava perto, eu não via. Engraçado que eu não via, eu não percebi que eu estava na cultura dela. Eu só ia, né, mãe? Era automático, assim. Eu ia indo. Tanto que eu falava, eu sempre falava assim, mãe, eu sou seus bastidores. Tudo que você fizer, eu faço. Tanto que eu fazia tudo. Minha mãe falava, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Minha mãe, a gente tinha um ministério, tinha os eventos, a gente fazia tudo. E eu sempre ali, mas seguindo sem ter noção até de quem eu era, do que eu estava fazendo de verdade, porque eu estava vendo só ela. Realmente isso me abafava, eu fui perceber isso depois, quando eu fiquei um pouco distante. Quando eu fiquei distante, eu olhei de fora do nosso relacionamento, eu falei, caraca, quando eu saí de perto dessa vez, me trouxe até um choque, porque eu me via um pouco depressiva, um pouco não, eu me via depressiva nessa época, antes, e eu não sabia que aquilo era uma depressão. Porque eu não tinha as minhas atitudes, eu não tinha a minha reação das coisas, era tudo, como eu falei, no automático. E depois que eu olhei isso de fora, e aí eu tive que me reconstruir. Eu falei, meu Deus, e agora quem eu sou? Só que eu já tinha 28, 29 anos, né? Quase 30, e já tinha os 2 filhos, meu marido, eu falei, caraca, agora é comigo. Quem eu sou, eu como mãe, eu como Juliana, como filha, como profissional, como esposa. E isso, para mim, foi algo assim, desatador, porque eu me reconstruí, né? E ao mesmo tempo, amadureci, e ao mesmo tempo, só me trouxe benefício, porque daí eu comecei a seguir com os meus próprios passos, né? Com os passos da minha família. Então, hoje, assim, eu tenho a minha cultura familiar. Hoje eu tenho tanto que minha mãe chega, né? Minha mãe fala assim, eu vou ficar só um pouquinho, não vou ficar muito não, porque eu não aguento. A gente não aguenta, porque é tão ótimo. Porque, assim, eu tenho meu estilo de vida hoje, e hoje eu tenho com convicção. Eu sou assim, a gente faz desse jeito, e é assim que a gente segue nossa rotina, nosso dia a dia. Coisa que eu não tinha posicionamento, eu não tinha certeza, eu não tinha nada. Eu ia, né? Então, isso para mim foi uma mudança assim, incrível. Hoje eu sou muito realizada. Foi muito difícil essa fase, principalmente quando eu vim para Curitiba, que a gente ficou realmente muito longe, né? E a gente não pôde mais se ver sempre. Nosso contato era só por telefone. Nossa reconciliação foi tudo por telefone, era WhatsApp. Foi ali com uma palavra de manhã, foi coisas assim. E então, assim, nessa fase que foi muito difícil para mim enquanto filha, porque realmente desatou, mas não só entre eu e ela, isso foi na minha vida mesmo. Foi muito bom para mim. Eu sei que foi muito sofrido para minha mãe também, mas eu vou te falar, eu tive que ser bem forte, tive que pegar essa resiliência dela, que ela nem sabe disso. Porque ela é assim, ela é uma pessoa super resiliente, ela é desse jeito mesmo. Pode estar caindo lá fora, canivete, mas se ela tiver que fazer, ela vai continuar fazendo, e ela vai indo, e é isso mesmo, eu não encerro o caminho por ali. E assim, eu tive que botar na minha cabeça, agora eu não tenho como parar. Então agora eu tenho que ir, a minha mãe vai ficar bem, eu vou ficar bem, e isso é um processo. Uma, porque eu tinha uma direção do Senhor. Foi o Senhor que me disse que isso ia acontecer, e exatamente dessa forma. Então, como a minha fé está em Deus, em primeiro lugar, e isso eu aprendi com eles também, com a minha mãe e com o Adriano, como tendo uma discípula até, e eu aprendi essa fé, a ver essa direção, até essa visão,
de Deus, assim, na nossa vida, no nosso propósito de vida. E foi uma das coisas que me deixou mais em paz até. E eu sabia que isso ia passar, mas não sabia quando, né? Então a gente com o tempo foi se reconciliando, eu fui amadurecendo, fomos nos perdoando, né? E isso ficou bem claro, o perdão ficou bem claro, a gente não teve mais o que falar, a gente não teve mais o que guardar, e ficou tudo esclarecido, graças a Deus, e com certeza o que nós vencemos esse relacionamento de mãe e filha com o perdão. É emocionante, sabe, Juliana? Você falando aí, você vê que privilégio que você tem. As duas, né? Mas vamos colocar aí pela ordem ali que a Bíblia ensina, né? Honra teu pai, tua mãe, para que te viva bem. E ele não dá condicional nenhuma. Honra teu pai e acabou. E que privilégio de você ter, vocês duas terem revisto tudo, vocês estarem bem. E ela está viva, né? Imagine se Deus livre e guarde, você perde sua mãe, se vocês não tivessem tempo para se falar, para se perdoar. Olha só, então, é um privilégio muito grande. E realmente, Juliana, ó, eu vejo, pouco tempo que eu conheço você, eu vejo você uma potência de mulher. E essa potência você não você é discreta, é a minha análise sobre você, é o que eu vejo. Você é serena, calma para falar, mas faz um auê rapidinho, sem barulho. Eu vejo você como aquele carro zero que sai. Quem já teve a oportunidade de tirar um carro da agência, sai sem fazer um barulho, né? Sai aquela maravilha. Assim eu vejo você. E o mais importante, que você pegou essa potência da Ana Paula, sua mãe, e transformou a seu favor. Então, as qualidades da sua mãe ainda, né, que eu creio também que tiveram várias nuances aí, que entra marido, né? Os maridos devem... Fulano, então você tem que administrar aí. Imagine, a sogra geralmente já, né? O povo já fala, imagine você para contornar. Então, parabéns ao marido também, que soube entender, e eu acredito que ele ama a Ana Paula. E na contrapartida, Ana Paula, o que eu vejo, a sua humildade e a sua disposição em querer mudar e o amor que você tem pelos seus filhos. Todas as vezes, né? Que, por exemplo, eu tive um pai muito severo. Meu pai era... Meu Deus do céu, Juliana. Eu sempre perdoei meu pai. E meu pai teve o trabalho de me pedir perdão antes dele morrer, mas na minha concepção, ele não tinha que me pedir perdão. E era o que eu falava para meus irmãos. Esse texto bíblico. Não há nenhuma. Honra teu pai e tua mãe, acabou. Acabou. Não diz, só se seu pai e sua mãe for assim. Então, eu encorajo também. Logicamente que tem ali os termos para mãe e para o pai. E tendo também que hoje, na atualidade, aí já entra a Juliana, eu penso que é muito mais difícil, talvez, ou desafiador, criar um filho hoje. As coisas estão bem diferentes daquilo que, né, que foge da nossa crença, e não é só por idade. É pelos valores que a gente carrega, está bem difícil. Então, eu quero parabenizar as duas, né? Foi surpresa para mim, não combinamos antes, desse desafio que vocês viveram. Você vê como são as coisas. Nós não sabíamos, não combinamos nada, e aqui um depoimento de mãe e filha tão lindo, que é perdão. Nós temos aqui 10 minutinhos, eu não sei se tem perguntas aqui, se tiver, fica à vontade. Porque nós vamos ficar de olho, né, Juliana? Se tiver perguntinha. Mas eu encorajo a mãe, você foi muito dura, uma coisa que eu tenho muito cuidado, as palavras que eu vou falar com meu filho, isso é perigoso, eu posso estar bravo com ele, jamais eu falo uma palavra negativa. E vice-versa. Quando sua mãe estiver brava, deixa ela falar. Fica quietinha ali, depois conversa. Então, Ana Paula, se você também hoje é uma mulher que superou, né?
você hoje, você é engajada em causas femininas também, na causa das mulheres, você gosta de escrever, então você tem muita coisa a contribuir. Então, eu gostaria que você deixasse aqui, nós temos 10 minutinhos, 9 agora, uma mensagem para as mães, os erros que você cometeu hoje, né? Se possível, elas não cometerem. Então, uma palavrinha e depois Juliana fala também. Sempre amar mesmo, né? Amar acima de qualquer coisa, né? Defeitos todos têm, os filhos não são perfeitos, as mães não são perfeitas, mas dar esse reconhecimento, né, para o filho, dar essa chance do filho também mostrar a maturidade que tem. Eu queria falar assim da diferença de duas mães, bem rapidinho, que é a mãe avestruz e a mãe cegonha, né? A mãe avestruz, ela tem o filhinho lá, bota o ovinho, mas ela não tá nem aí, ela nem liga. Ela não quer saber se vai chocar, se não vai, onde vai ficar, como vai ficar. Mas a mãe cegonha não, a mãe cegonha ela tem todo carinho, ela coloca ali, ela cuida, ela ama, e ela sabe que o filhinho vai sair do ovinho, vai bater as asinhas e vai embora, né? Então, assim, que a gente consiga, que as mães consigam entender as fases dos filhos, né? Se meter menos e amar mais. Eu acho que isso é muito importante, porque eles têm personalidade própria, eles têm identidade, principalmente os filhos que são criados na presença do Senhor, eles têm uma identidade em Deus, e Deus nunca, 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 nunca vai deixar de falar, vai deixar de sussurrar, vai deixar de envolver, né? E assim eu criei quando Juliana foi algumas vezes, e eu orava e falava, Senhor, guarda, é tua, sabe? Saiu daqui, foi o Senhor que me deu, então toma a mente. Eu sempre falava isso, toma a mente, Senhor, não deixa ela pensar em nada não, só em ti. Então, colocar mesmo os filhos em oração o tempo todo, né? Tá ali de joelho, clamando pela vida profissional dos filhos, para que eles sejam prósperos, né? Eu falo pro meu filho aqui, Jussara, falo para ele assim, filho, ficar rico logo, que a mamãe tá doida para depender de você. Eu falo para ele, falo isso para a Ju, mamãe tá doida para não trabalhar mais e depender de vocês. Eles acham graça. Então essa é a minha mensagem, sabe? Que seu amor exploda assim o seu coração pelos seus filhos. Ser mãe, esse é um presente de Deus e ser mãe na verdade, você carregar uma mensagem que vai para a eternidade, vai de geração em geração. É você carregar uma mensagem. É isso. Parabéns. Juliana, fala para deixar uma mensagem aí para esses filhos para os filhos que têm um pai tão severo, às vezes há uma discordância de cultura e valores. Dá um conselho para eles, deixa uma palavra. Meu conselho é: não perca o seu tempo julgando eles. Não perca o seu tempo apontando defeitos, não perca o seu tempo dizendo o que eles têm que fazer. Eles são grandes, eles cresceram, e quem está crescendo ainda é você. Então, busque amadurecer, busque seu propósito, busque entender sua identidade. Então, estude, leia livros, busque conhecimento, aproveite o que eles têm de bom para te ensinar. Se você não quer ouvir tudo, filtra, pega o que ele tem de bom. E alguma coisa ele vai te ensinar. Seja seu pai, seja sua mãe. Eu tive essa bênção de ter os meus pais, que me ensinaram, como eu falei desde o início. Minha vida foi baseada em princípios. Minha vida foi feita com oração. Ela foi construída em um alicerce muito forte. Então, às vezes, você já é um jovem já grande, você já sabe ler uma Bíblia, então você pode pegar um provérbio e ler um por dia. Eu duvido que sua vida não mude. Leia livros interessantes, ouçam pessoas interessantes e se enfie, esteja em meio de pessoas que realmente contribuem para a sua vida também. Para não fazer a sua cabeça, né? E sua vida com os seus pais desandar. Eles só querem o seu bem, por incrível que pareça, em alguns momentos, né? Mas eles só querem o seu bem. E tem aquele velho ditado, né? Diga-me com quem tu andas e eu direi quem você é. É muito importante escolher as amizades. Meninas, eu devo falar para vocês que essa live foi maravilhosa. Com certeza, eu espero
que pessoas assistam e agregue a vida das pessoas. Logicamente, ninguém tem receita pronta de um relacionamento perfeito, ninguém tem, mas o diálogo, o amor e o diálogo sempre é um bom caminho. E o respeito também, né? Diálogo, amor e o respeito, eu penso que é um trio positivo para que qualquer relacionamento, e aqui no caso, mãe e filha. Então, Ana Paula, parabéns por você ter gerado, e o privilégio de ter gerado uma filha tão maravilhosa como a Juliana. E, Juliana, parabéns pela mãe que Deus lhe deu, viu? Então, mãe e filha, que maravilhosa. E a todas vocês eu desejo paz e harmonia na casa de vocês, no relacionamento, que Deus proteja os filhos de vocês. E vamos embora para o desafio de ser mãe, né? Quem é mãe de adolescente aqui sabe perfeitamente. Vamos continuar, que o desafio continua. E nunca acaba a preocupação. Jamais. Olha, muito obrigada. Voltamos na quarta-feira. Um tema muito bacana. Você lembra do tema, Juliana? A síndrome do pensamento acelerado, é isso? Você é a menina de ouro. Eu acho que é a síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado, isso. Né? Então, muito bacana com a doutora Daniele de Curitiba. Um beijo no coração de vocês. Amanhã nós retornamos aqui com os encontros presencial na Flórida. Semana que vem aí no Brasil. E vamos que vamos. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Sara. Beijo. Beijo com Deus.